na fala, né? Então, é sobre ecolalia. E a pergunta que veio foi quais os tipos de ecolalia, né? Que normalmente a gente só escuta falar da tardia e da imediata. Tá. Bom, fala, pessoal, Fala é a coisa mais complexa do cérebro, tá certo? Por isso que é a mais interessante, né? É a coisa mais complexa do cérebro. É só você pensar que comunicação, todos os animais da natureza têm. Se você pegar as planárias, por exemplo, planárias, vocês se lembram lá da escola, são aqueles vermes plateumintos, né? São estruturas extremamente simples. Essas estruturas, elas se comunicam. Se você pegar eu sempre dou esse exemplo, você pega uma placa de Petri, que é uma placa de laboratório, e joga um monte de planária ali dentro. São plateumintos. Aí você coloca uma divisão no meio e deixa só um espacinho aqui do lado assim. Fica um pouco de planária de um lado, um pouco de planária do outro lado. Aí você apaga a luz e volta no outro dia. No outro dia, sabe o que aconteceu? Todas as planárias estão do mesmo lado. Como que elas foram parar do mesmo lado? Elas se comunicaram. Então, de alguma forma, que nós não entendemos como, elas se comunicaram e se agruparam de um lado. Então, todo mundo pode se comunicar. Os macacos vervetes na África Equatorial, por exemplo, tem uma quantidade enorme de estudos falando sobre a comunicação do macaco. A comunicação posicional das abelhas, por exemplo, a forma como elas se posicionam em relação ao sol, para uma dizer a outra onde que tem que buscar o néctar, por exemplo, o pólen. Então, todo animal se comunica. Agora, por que nós, os seres humanos, somos o ápice da evolução? Porque a nossa comunicação ela é extremamente efetiva. Extremamente efetiva. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, ela é rápida. Segundo, ela é precisa. Então, isso transformou os seres humanos no que nós somos hoje. Muito bem. Então, para a gente entender o que é ecolalia... Tem tempo? Tem, né? Para a gente entender o que é, acho que nós vamos precisar fazer mais umas 2 lives no futuro, Samir, porque é muito complexo isso, né? É muito Então, complexo. ó, veja lá, para entender o que é ecolalia, primeiro tem que entender o que é comunicação. Comunicação é quando 2 ou mais interlocutores trocam informações utilizando um conjunto de sinais que todos conheçam. Então, por exemplo, se eu estou conversando com meu filho, eu estou me comunicando com ele utilizando a língua portuguesa. Então, como eu sei falar português e meu filho sabe falar português, nós dois trocamos informação. Veja que a comunicação não precisa ser verbal, ela pode ser escrita. Então, eu posso mandar uma carta para o meu filho, ele entende a escrita em português, eu também entendo, ele entende. Eu posso me comunicar com um sinal de fumaça. Então, se eu achar aí uma outra pessoa que entenda de sinal de fumaça, eu faço o sinal de fumaça aqui e ela entende lá do outro lado da montanha. Então, comunicação é a troca de informação entre 2 ou mais interlocutores que dominam o mesmo conjunto de sinais, tá certo? Bom, e o que é a fala? Fala é um pedacinho pequeníssimo da comunicação. A fala são sons produzidos de uma língua, né, produzidos pelos órgãos fonoarticulatórios. Se isso é dominado por 2 pessoas, essas pessoas elas podem se comunicar através da fala. Então a gente tem que entender que comunicação é uma coisa e fala é outra coisa. Tem um terceiro conceito que é importante, pessoal, que é a linguagem. Porque a linguagem ela é muito maior do que isso. A linguagem é um troço enorme aqui. A linguagem tem uma definição. Linguagem é a capacidade para a utilização de sistemas complexos de comunicação. Então, linguagem é um negócio enorme. Envolve conceitos de abstração, de simbologia, um mundaréu de coisa. Então, a gente já entendeu o que é linguagem, o que é comunicação e o que é fala. O que é ecolalia? Eco é repetir, é ecoar. Lalia vem de lalos, do grego fala. Então, ecolalia é repetir a fala, tá certo? Muito bem. Tem um dado que vocês precisam prestar atenção para entender, porque eu vejo algumas crianças que vêm com laudos de ecolalia e elas não têm ecolalia. Porque para ser ecolalia não basta você repetir o que o outro fala. Você tem que repetir com a mesma prosódia e com a mesma entonação. Eu vou explicar. Eu falo assim para uma pessoa, vou dar um exemplo, eu falo assim para uma pessoa, para minha filha chama Maria, eu falo para ela, oi Maria, como você está? Eu não estou fazendo uma pergunta, então olhe a prosódia, olhe a entonação, oi Maria, como você está? Para ser ecolalia, a Maria tem que repetir assim, oi Maria, como você está?
Porque se eu falar, oi Maria, como você está? E ela repetir assim, oi Maria, como você está? Não é ecolalia. Por quê? Porque para ser ecolalia tem que haver uma correspondência ponto a ponto. Então, além da fala ser exatamente igual, tudo que reveste a fala, entonação, ritmo, prosódia, coisa e tal, também tem que ser igual. E aí, então, nesse caso, a gente tem a chamada ecolalia imediata. Então, na ecolalia imediata, a criança repete o que você falou imediatamente com a mesma prosódia. Tá certo? Muito bem. E a ecolalia tardia? A ecolalia tardia é quando a criança repete muito tempo depois alguma coisa que ela ouviu. Normalmente são coisas de desenho animado, comercial de TV, e ela solta isso de uma... E ela solta isso de uma forma totalmente fora do contexto. Totalmente fora do contexto. Então, por exemplo, a mãe está pressionando ela por alguma coisa, ela fica nervosa, fica frustrada, e ela começa a ter uma falha colálica falando de um desenho animado da Peppa. Totalmente fora do contexto, totalmente fora, sem função aquilo. Essa é a ecolalia tardia. Tem uma outra ecolalia que a gente chama de palilalia. O que é a palilalia? É quando o autista repete o que ele mesmo falou. Por exemplo, eu chego para a Samila e falo assim, essa sua blusa vermelha é bonita. Aí eu começo, essa blusa vermelha é bonita. A blusa vermelha é bonita. A blusa vermelha é bonita. Ou seja, eu fico ecoando o que eu mesmo falei. E aí eu sou autista, eu saio, vou dar uma volta, volto na sala e falo, a blusa vermelha é bonita, a blusa vermelha é bonita. Essa é a palilalia. E tem um quarto tipo de ecolalia, pessoal, que ele é muito raro, que a gente chama de ecolalia mitigada. Ecolalia mitigada ou funcional. O que é ecolalia mitigada? É quando você repete a ecolalia mitigada é uma ecolalia tardia, só que ela tem função. Eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo de uma criança minha que ficou muito na minha cabeça, né? É uma menininha que se perguntava o nome para ela, falava assim, filha, qual é o seu nome? E ela falava assim, meu nome é Carolina. Você está vendo que essa não é a entonação da voz dela, não é a prosódia, não é o ritmo, não é nada dela. Por quê? Porque ela foi lá num desenho da Dora Aventureira, ela pegou essa fala, só que ela usa essa fala no momento correto, porque o nome da menina é mesmo Carolina. Então, ela usou uma outra fala com função. Essa é a ecolalia mitigada. Cuidado, pessoal, porque existe um outro termo que a gente chama de especularidade. Especularidade não é ecolalia, mas tem que entender. Para ser ecolalia, além de repetir o que você falou, tem que usar a mesma entonação e prosódia. Na especularidade, a criança repete o que você falou, só que ela não repete a sua entonação. Ela está falando com a entonação dela mesmo. Então, vou dar um exemplo para ver se fica fácil. Você fala para uma criança assim, uma menininha lá, você fala para ela assim, vamos brincar de boneca? Você está fazendo uma pergunta. Vamos brincar de boneca? E ela responde assim, vamos brincar de boneca. Ela ecoou o que você falou, só que não tem entonação de pergunta, tem entonação de resposta. Vamos brincar de boneca? Vamos brincar de boneca. Tá certo? Então ela respondeu a sua pergunta. Por que isso é importante? Porque na ecolalia, gente, a criança tem a fala, mas não tem a linguagem. Na especularidade, a criança tem a fala e tem a linguagem. Porque quem está respondendo é ela mesma, ela só está usando a tua fala, mas é ela que está falando. Daí você vai falar assim, mas Paulo, como isso é possível? Pelo seguinte fenômeno, para o cérebro, fala é uma coisa, linguagem é outra. A fala, ela está aqui atrás, no lobo temporal. A linguagem está no lobo frontal. Então, se você tem uma criança que já desenvolveu a fala, mas não desenvolveu a linguagem, ela vai ecoar, ela vai ter ecolalia. Entendeste? Bom, eu sempre falo desse livro, pessoal. Tem um livro que se chama O Que Me Faz Pular. Esse livro ele foi escrito por um autista, um cara chamado Naoki Gashida, um japonês. Esse livro tem em português, né? Naoki Gashida escreveu esse livro quando ele era adolescente, um autista grave. Hoje ele é um adulto já. E nesse livro, ele responde perguntas que só um autista pode responder. Eu sei tudo sobre ecolalia, mas se você me perguntar, Paulo, por que
que o autista faz ecolalia? Eu não sei, aí tem que perguntar para o autista. Não tem como saber, só ele pode dar essa resposta. E nesse livro, o Naoki Gashida, ele fala, e ele é brilhante, né? Enfim, por que as pessoas fazem ecolalia? Por que o autista faz ecolalia? Existe um fenômeno que a gente chama de alternância de turno. Alternância de turno é assim, ó. Se eu vou conversar com essa Mili, eu falo um pouco, ela fala um pouco, eu falo um pouco, ela fala um pouco, e nós vamos alternando o turno, e assim a gente consegue dialogar, tá certo? Então eu falo assim, qual é o teu nome? Samile. Qual é o teu nome? Eu falo, eu sou o Paulo, quantos anos você tem? E vai alternando o turno. Quando você tem a ecolalia, como a criança tem fala, mas não tem linguagem, ela não tem função para falar, ela não sabe o que tem que falar. E é por não saber o que tem que falar que ela ecoa o que você está falando. Então você fala assim, como você vai? O turno agora é dela, porque você perguntou para ela, como você vai? Como o turno é dela, alguma coisa ela tem que falar, porque já mudou o turno. Como ela não sabe o que falar porque ela não tem linguagem, ela ecoa o que você falou, ela fala como você vai. Entendeu? Então isso está escrito lá no livro do Naoki Gashida e, enfim, claro que ele é um autista, ele não é médico, ele não é neurocientista, mas a gente lendo o livro dele consegue entender exatamente o porquê que os autistas fazem a ecolalia.